Verem a resistência e os efeitos de águas rasas. Assim varia o padrão e a resistência de ondas com a profundidade, o conceito de Freud number de profundidade e a velocidade crítica. Nós nos aproximamos dela, o comprimento de ondas vai se alongando, alongando até que desaparecem e a partir daí só temos as ondas divergentes. Nós observamos que se mantivermos a velocidade, o padrão de ondas vai se distorcer. Se ao contrário, quisermos manter o padrão de ondas, a velocidade é quem vai ter que diminuir. É o que acontece na prática, quando o navio se aproxima de águas rasas ou se aproxima da costa vindo do oceano. O navio tem aquela potência, não pode dispor de mais. A potência vai se manter, a resistência vai aumentar por conta da propagação das ondas em águas rasas, entre outros fatores. Então, a velocidade é quem vai ter que diminuir. A energia e, consequentemente, a resistência de um mesmo padrão de ondas coincidirão com velocidades menores do navio para aquela nova profundidade. Toda a curva de velocidade por resistência de ondas fica como que espremida no eixo horizontal, como vocês veem nesse gráfico. Da linha preta passou para a linha pontilhada vermelha em águas rasas. Esse conceito sugere, então, um método. Um método que Schlichting publicou em estudos sobre qual seria essa redução de velocidade quando o navio chega em águas rasas, mantendo o padrão e o comprimento dos sistemas de ondas que ele vinha produzindo em águas profundas. O método é baseado nas curvas acima. Landweber, outro cientista, acrescentou ao método as curvas para canais restritos, que são condição de águas rasas, porém com restrição lateral também. A curva vermelha tem origem na equação geral de velocidade das ondas, em função de comprimento e profundidade, que já vimos agora há pouco. Ela mostra a razão entre as velocidades do navio em águas rasas, VI, e águas profundas, V infinito. Essa equação que vocês veem aí no meio da tela. Essa relação matemática entre essas duas velocidades produz essa curva em vermelho no gráfico, para uma mesma resistência de ondas. Essa será a relação entre as velocidades. As curvas verde e azul trazem as relações para a componente friccional, maior em águas restritas, devido ao aumento da velocidade do fluxo. Todos aqueles fatores que já vimos agora há pouco. A curva em verde para canais com restrição lateral e a curva em azul para restrição apenas de profundidade. Observem aí os fatores determinantes para esse aumento de resistência. A tal raiz quadrada de AX sobre profundidade ou raiz quadrada de AX sobre raio hidráulico. O que seria o tal do raio hidráulico? Raio hidráulico nada mais é do que a boca vezes a profundidade dividido pelo perímetro molhado do canal, indicado na figura abaixo. Se não houverem limites laterais, ou se houverem limites laterais, o fator que vai definir a diferença ou a redução de velocidade sempre inclui a área da seção transversa do navio. Se houver também limitação lateral, no caso de um canal estreito, o outro fator que surge é o raio hidráulico. Se não houver canal, se for só águas rasas sem limites laterais, o fator é a profundidade. O raio hidráulico se reduz matematicamente à profundidade quando a limitação lateral é muito grande. Vamos então ao método de Schlichting. Para uma dada velocidade em águas profundas, temos a resistência total no ponto A, e o segmento AE é a componente de resistência de ondas. Então, a curva azul é a curva da resistência total, a curva marrom é a curva da resistência friccional apenas. O método começa estabelecendo a redução de velocidade para manter a mesma resistência de ondas. Chegamos em águas rasas e para mantermos essa resistência de ondas, o gráfico
nos dá a nova velocidade VI, velocidade intermediária, que é um pouco menor, aquele gráfico que vimos lá atrás com a linha vermelha. Entrando com os valores ali, nós chegamos ao valor VI. Essa é a primeira redução de velocidade para manter a mesma resistência de ondas que tínhamos em águas profundas. Bem, mas acontece que em VI a resistência friccional vai ser maior por conta da restrição. Então temos que aplicar uma nova correção para a componente friccional também. É a tal história, tem que separar ondas e viscosidade e tratá-las de forma independente. É o que o problema aqui está fazendo. Já lidamos com a correção de ondas, agora vamos corrigir para a viscosidade, para a componente friccional. Essa nova correção é dada por aqueles gráficos em linha azul e verde do Landweber ou do Schlichting. Aplicamos a nova correção e chegamos a VH, que é a velocidade em águas rasas, para a mesma resistência de ondas em águas profundas no ponto A, corrigido para manter também a resistência friccional. Pelo método podemos traçar a curva vermelha, que é da resistência total em águas rasas, em profundidade H. Tendo o gráfico, podemos então achar o ponto H, que nos dá a velocidade para a mesma resistência total em águas rasas e profundas, em vermelho e azul. O que você viu foram as relações de resistência total com as componentes de resistência de onda e resistência friccional. Landweber e Schlichting observaram graficamente os fatores que definem a variação da resistência friccional ao chegar em águas restritas. Esse método serve para determinar a redução de velocidade ao chegar em águas rasas, ou traçar a curva de resistência total em águas rasas em função da dimensão do canal e do navio, ou da seção transversa do navio. Reparem que o método ignora qualquer outra causa de aumento de resistência de ondas, além daqueles que ocorrem na propagação das ondas. Ele desconsidera a geração de ondas e desconsidera também a influência das ondas divergentes e do aumento de amplitude nas ondas pela proximidade do fundo. É importante notar também, pelo próprio gráfico, a linha vermelha, que não há alteração na resistência de ondas até Freud number 0,4 ou 40% da velocidade crítica. Até esse limite, não há influência nenhuma do fundo na propagação das ondas.